A história de Ló. Quem foi Ló? Ló foi sobrinho do patriarca Abraão. Ele era filho de Harã, que era irmão de Abraão e de Naor. Ele era neto de Terá, pai de Abraão. Natural de Ur dos Caldeus, quando seu pai Harã morreu, seu avô Terá saiu da terra natal e foram em busca de Canaã. Terá, seu avô, Abraão, a família e ele, Ló. Chegando em Harã, ficaram ali, habitaram ali. E quando Terá morreu, aí Deus mandou Abraão sair do meio dos parentes e seguir viagem rumo a Canaã, a terra prometida. A história é longa. Do capítulo 11 de Gênesis, do verso 26 em diante, começa essa história. Termina no capítulo 19, verso 38. Ló andou com Abraão, conviveu com Abraão, experimentou de perto a fé do seu tio Abraão, vendo o operar de Deus na vida do tio, a intimidade que tinha com Deus. Ele era amigo de Deus, e Deus falava com ele cara a cara, e Ló sabia disso, e via isso. Deus dirigindo os passos do tio, ele aprendeu a temer a Deus. Era justo, crente, no entanto, se deixou levar por alguns sentimentos negativos e teve grandes prejuízos. No capítulo 13 de Gênesis, a partir do verso 7, a gente vê a separação de Abraão e o seu sobrinho, Ló. Por causa da discórdia que houve entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão manda Ló escolher a terra que quisesse ir, tanto para a direita como para a esquerda. Então Ló escolheu. Ele escolheu ir para a banda do Oriente, as lindas campinas do Jordão, que eram tão férteis que eram comparadas com o jardim de Deus. Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Os varões daquela cidade eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló fez sua escolha equivocada, olhando para a aparência do lugar, pela concupiscência dos olhos. Em seguida, Deus fala com seu amigo Abraão e promete toda a terra, toda aquela terra para ele e sua descendência depois dele, para onde ele olhasse, para o poente, o nascente, norte e sul, ainda todos os lugares que a sua vista alcançasse. Deus falou que tudo seria dele. A escolha errada de Ló lhe trouxe logo em breve o primeiro problema. No capítulo 14, guerra entre 9 reis, 5 contra 4. E Ló é levado cativo, de fazendeiro a escravo, de patrão a prisioneiro. Temos que ter cuidado nas nossas escolhas. O certo não seria ele fazer aquela escolha, mas deixar o seu tio escolher. Afinal, o seu tio era o patriarca, era o ancião da família, o guia espiritual dele. Deveria ter pedido para o tio consultar a Deus, mas ele não perdeu tempo. Quando lhe foi dado a oportunidade, a liberdade de escolha, não pensou duas vezes. Escolheu pela cobiça,
visando as vantagens em vista, diferente do tio que andava por fé e não por vista. Seu tio Abrão, sabendo do acontecido, que Ló teria sido levado a cativo, vai atrás e resgata o sobrinho com 318 homens apenas. Um verdadeiro milagre. Ló volta para Sodoma e não aprende a lição. Quando eles se separaram, Abrão fez um altar ao Senhor, próximo ao Hebron. Mas Ló não fez a mesma coisa. A Bíblia diz que Ló vivia angustiado com as coisas horrendas, absurdas que via naquela cidade depravada e blasfema. Todavia parecia omisso em relação a tudo aquilo. Tinha fazenda, casa, muito gado, servo ao seu dispor, mas não tinha paz. Vivia desgostoso com a situação que se via ao seu redor. O texto anterior não diz que Ló tinha família quando escolhera aquela terra. E se ele casou em Sodoma com alguma filha do lugar, esse foi outra escolha equivocada. No entanto, nós não sabemos se ele casou antes ou depois. Alguns estudiosos acreditam que ele já foi casado. Outros acreditam que ele casou depois. Bem, se antes ou depois, uma coisa sabemos: sua família estava num ambiente totalmente corrompido. E isso iria lhes trazer grandes problemas para o futuro. Aquela cidade extrapolou no pecado e Deus resolveu puni-lo. Os anjos de Deus aparecem a Abraão. E Deus avisa da destruição que haveria de fazer naquela cidade. Deus avisa aos verdadeiros adoradores acerca das coisas, pois tendo intimidade com Ele, ouviremos a sua voz e nos protegeremos do mal. Ló estava mais insensível à voz de Deus, mas por causa do clamor intercessor de Abraão por aquela cidade, tendo em vista Ló e a sua família, Deus ouviu o seu pedido, não poupando a cidade, mas tirando com vida Ló e as suas 2 filhas, como também a mulher que foi um pouco do caminho, mas olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Não nos basta entrar pela porta, não nos basta entrar pela porta estreita, mas temos que percorrer todo o caminho estreito. Não adianta simplesmente ir para uma igreja e dizer sou crente. Temos que viver a nossa vida inteira como homem de Deus e como mulher de Deus, como um crente genuíno. A mulher iniciou a caminhada, mas parou no meio do caminho e olhou para trás. Não podemos olhar para o que ficou para trás. Vamos olhar para frente, para o futuro, para a eternidade. Não importa o que deixemos, importa o que havemos de receber da parte de Deus. Deixemos o que era fútil, passageiro e temporal. Receberemos o que é eterno. Ló é o exemplo de crente acomodado, que não confronta, não causa impacto, não tem vida devocional, simplesmente é crente. Isso é muito perigoso. Dos 3 anjos que vieram a Abraão, só 2 vieram a Sodoma. Um ficou. E aí que está o mistério. Quem era o terceiro anjo? Abraão fica conversando com o Senhor, enquanto os 2 se dirigem a Sodoma. Muitos estudiosos acreditam que o próprio Cristo seria o terceiro anjo, o qual Abraão falava com ele e chamava de Senhor. No capítulo 18, verso 22 em diante, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Eles chegam até Sodoma, disfarçados de peregrino, e Ló de início não sabe que são anjos, e até se preocupa com eles, e convida para sua casa a fim de protegê-los por causa dos homens daquela cidade, que eram muito violentos,
e promíscuos. Capítulo 19. Os varões daquela cidade rodearam a casa de Ló e queriam manter relações sexuais com aqueles hóspedes. Esse era o cenário horrível de Sodoma. Por isso que essa prática até hoje é chamada de sodomia, ficar com um homem como se fosse uma mulher. Homossexualismo, prostituição e qualquer tipo de relações sexuais ilícitas são coisas que Deus abomina. E não é isso que a sociedade atual tenta normalizar? E não é isso que vemos ao nosso redor aumentando a cada dia? Ló oferece às suas filhas, que ainda eram virgens, mas os varões depravados daquela cidade não aceitaram. Queriam mesmo eram os hóspedes, os belos homens que viram entrar na cidade, que viram entrar na sua casa. O incesto era comum naquela cidade, o homossexualismo e todo tipo de atrocidades. A nossa cultura tem sido tomada por essas ideologias que transformaram a nossa sociedade numa verdadeira Sodoma. A cultura, a educação, literatura, a arte, o que vemos e ouvimos, música, linguagem, gírias, teatro, novela, desenhos, frases, poesia, enfim, tanto a imagem como a escrita e a música tem sido contaminado por essas ideias marxistas, socialistas, comunistas, relativistas, mundanistas, humanistas, etc. Até a religião foi contaminada. O verdadeiro evangelho bíblico tem sido substituído por esse mercantilismo gospel. Essa cultura caída tem invadido as nossas escolas e as igrejas mais influentes da nossa nação e de todo o mundo. A sodomia tem marcado nossa era, indicando que o fim chegou e Cristo breve voltará. Os anjos cegam os homens da cidade e eles não acham mais a entrada da casa. Os anjos mandam Ló convidar os genros e todos que lhe pertencem, mas os genros zombam de Ló, tem ele como um louco. Ló fica demorando para sair, mas os anjos lhe pegam pelo braço. Ló é tomado pelo braço e tirado às pressas da cidade. E é dada uma ordem para não olharem para trás. Sua esposa não resiste. E tomada de tristeza pelas coisas que ali deixaram, as coisas que conquistaram, bens, amigos e talvez parentes, acaba olhando para trás. Não conseguiu tirar o coração daquela cidade e do que possuía. Imediatamente converteu-se numa estátua de sal. Aquela mulher saiu de dentro de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Ló e as filhas seguiram, talvez depois de muito choro, muita tristeza, vendo a sua esposa sem poder fazer mais nada, parada, uma estátua, sem se movimentar, sem falar, sem ouvir, sem respirar. As suas filhas com certeza devem ter ficado desesperada, deve ter chorado muito e gritado: mãe, porque olhou para trás? Quantos não vão ficar desesperados na vinda do Senhor? Como está escrito que as tribos se lamentarão quando ver o Senhor descer na nuvem de glória com poder e grande glória. E muitos dirão: porque eu não dei ouvido, porque eu não fiz um concerto, porque eu rejeitei a palavra, por quê? Eu não ouvi minha mãe, porque eu não ouvi meu filho, meu esposo, minha esposa, meu amigo, meu vizinho, por quê? Ló e as filhas seguiram a viagem. Foram em direção a Zoar. Ló teme ficar em Zoar e vai para o monte com as filhas. E ali habitam em uma caverna.
E é aí, então, que acontece o incesto de Ló e suas filhas. A filha de Ló, as filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas. E como aquela prática era comum em Sodoma, as duas tramaram e embriagaram seu pai, a fim de manterem relações sexuais com ele, com o próprio pai, dizendo elas que precisavam manter a descendência. Isso foi absurdo. Essa foi a desculpa para o pecado. Havia os parentes de Ló, por parte de Abraão, e havia homens. Para elas e mulheres para ele, em Zoar e em outros lugares, elas sabiam que a ordem da destruição não foi para todo mundo. A questão é que tem pessoas que procuram razão para pecar e justificar seus erros, baseando-os na necessidade de algo. O mal não conserta o outro. Esses dois filhos, das filhas de Ló, um foi pai dos Moabitas e o outro pai dos Amonitas. Duas raças de gente muito ruim. Se tornaram os maiores perseguidores do povo de Deus, inimigos de Israel. Muita gente é assim. Muitos crentes são assim. Saíram do mundo, mas o mundo está dentro deles. A embriaguez é algo condenável por Deus. Noé, ao se embriagar, trouxe a maldição para os descendentes de Cã, para Canaã. Ló, ao se embriagar, trouxe maldição para os seus descendentes, pai dos Amonitas e dos Moabitas. Deus, porém, é tão misericordioso que achou graça aos seus olhos. E aquela geração que fora amaldiçoada posteriormente, até a 10ª geração, Deus olhou para a Moabita Ruth e teve misericórdia, e ela entrou na genealogia de Jesus, sendo avó do rei Davi. Mesmo vindo de uma família amaldiçoada, a bênção de Deus está disponível a todo aquele que crê. Não importa de onde você veio, quem você é, de que família você é, o que seus parentes fizeram, praticaram, ou o que você praticou, vinde como está, mas não fique como está. Seja transformado, regenerado, se arrependa, se converta, nasça de novo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Cristo Jesus veio para isso, para resgatar e para salvar. Todos precisam de Jesus, sem exceção. Corram para Ele. Fuja da ira futura. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Não fique debaixo do juízo, da condenação. Está escrito que aqueles que conhecerem e não fazer, e não seguir, e não obedecer, a punição será maior do que a punição que houve para Sodoma e Gomorra. Naquele grande dia, o juízo para Sodoma será menos do que para aqueles que, ouvindo, que conhecendo, não seguirem. Os sodomitas não tiveram o privilégio de ouvir o que você está ouvindo agora. Essa história deve servir de exemplo para você. Então, que tipo de cristão você está sendo? Você está sendo Abraão, andando por fé? Ou você está sendo como Ló, andando por vista, preocupado só com as coisas dessa vida? Ou você está sendo como as filhas de Ló, que levaram o mundo dentro de si e praticaram abominações? Ou você está sendo como a mulher de Ló, que olhou para trás, que tem saudade das coisas do mundo, que não consegue se desapegar dessas coisas
Seja como Abraão, seja como o pai da fé, ande por fé e olhe para a eternidade e seja salvo no nome de Jesus. Deus vos abençoe.